ROF Tudo Um representa para mim exatamente isso, renascimento. No mundo que você trabalha, que é soluções financeiras, tem muitas empresas, muitas pessoas bem posicionadas nessa questão. Como se diferenciar nesse mercado? A imagem importa? Com certeza importa. A primeira coisa que você vende é a sua imagem. Obviamente, junto com isso, você tem que ter mínimos detalhes ao que é mais importante, ao cuidar de você. Ou seja, trabalhar o seu eu, trabalhar a sua autoestima. Exatamente isso, renascimento. De um homem que tinha tecnicamente morrido exteriormente, mas internamente sempre esteve vivo. Sejam todos bem-vindos ao nosso talk show Imagem Importa. Nós vamos conversar com empresários que já passaram no nosso tratamento ROF Tudo em Um e discutir com eles, na verdade, por que eles escolheram esse tratamento e, de fato, por que a imagem na vida de um empresário importa. Eu quero agradecer demais o nosso patrocinador master, que é a Face Skin Cosméticos. A Face Skin é uma empresa focada no autocuidado, ou seja, você realizou seu tratamento de harmonização facial e agora terminou? Não. A Face Skin chega com, de fato, um posicionamento muito forte no mercado do autocuidado. E o grande objetivo dessa empresa é levar para o seu paciente no consultório essa rotina do dia a dia. A Face Skin entende que o tratamento estético não termina quando você sai do consultório. Na verdade, ela continua em casa através dos produtos. Do gel de limpeza facial, do sérum multifuncional e do creme multifuncional. Esse combo vai fazer com que você tenha o melhor resultado. E além de tudo isso, você vai gerenciar o seu autocuidado. Então, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso talk show, porque aqui, imagem importa. O paciente que eu trouxe hoje para conversar é um cara que, além de ser um ser humano espetacular, é um grande amigo. Eu apresento para vocês agora o nosso primeiro entrevistado de hoje, Joaquim Jorge. Esse é o Joaquim e a história que você vai ouvir daqui para frente é uma história de superação. Meses atrás, onde nós começamos uma saga de como nós poderíamos construir o resultado dele mais efetivo, de forma mais tranquila para ele, enfim. Então, esse aqui é o Joaquim, implante capilar, é o transplante. O Joaquim foi fazendo procedimentos, no intuito de melhorar essa questão de pele também. Então, nós, durante esses 13 meses, foi meses de preparo. Foi essa daqui, quando nós marcamos o procedimento dele. Então, olha só, a textura de pele, a falta do volume ali, mas aqui ele já tinha feito cirurgia de pálpebra, ele já tinha feito alguns outros procedimentos. Ele falou, doutor, olha aí a foto, avalia e vamos dar prosseguimento nesse tratamento. Seja bem-vindo, meu amigo, ao nosso talk show Imagem Importa. E o nosso objetivo aqui é conversar um pouco, sobre a sua trajetória de vida como empresário e também em que momento você decidiu que a imagem era um fator importante para aquilo que você almejava de futuro. E a pergunta que eu quero começar com você hoje é bem direta: quem é o Joaquim Jorge? Bom, antes de mais nada, gostaria muito de agradecer a oportunidade e o convite de estar aqui fazendo parte de um dos entrevistados do Dr. Paulo. Para mim, com certeza, é um prazer enorme poder falar um pouquinho da minha experiência e poder falar um pouco do talento das mãos deste profissional que para mim já é um grande amigo. E agora sim, respondendo a pergunta do Dr. Paulo, quem é o Joaquim Jorge? O Joaquim Jorge, na realidade, é um cara de grande coração, um cara muito simples, mas que herdou isso da sua família, Então, assim, essa é uma história que me remete a alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, Que foi quando o meu pai, que é português e eu também sou português, tomou a decisão de, aos 18 anos, junto com a família, migrar de Portugal para a África. E lá ele construiu família, foi já empreendedor na veia, talvez por isso também esse lado de empreendedor da minha parte, E lá nasci. E aí vocês vão me falar, caramba, como você é português se nasceu na África, Na realidade, assim, eu nasci em 1970, Quando Angola ainda era uma província de Portugal, e por isso sou português. E 5 anos depois, teve a Guerra Civil que estourou em Angola e meu pai tomou uma decisão que era de sobrevivência. Então, ele tomou a decisão de largar tudo que construiu, para viver o que a gente chama viver no novo mundo, Que é do lado de cá, aqui no Brasil, aonde, para mim, me considero brasileiro. Vim para cá com 5 anos de idade
Morei em São Paulo, aqui, depois mudei para Campinas, tive a minha carreira, né? Sou formado em administração de empresas e ciências contábeis. Já fui executivo um dia, trabalhei em empresas de auditoria, multinacionais, nacionais, então já tive também o lado do CLT. Só que chegou um momento que o sangue do empreendedor que já existia na família falou mais alto. Então, nesse momento, eu tomei a decisão, isso já aproximadamente uns 10 anos atrás, eu tomei a decisão e hoje também sou um empreendedor e a gente sabe dos desafios do que é ser empreendedor, né? E é justamente esse desafio que eu quero conversar com você hoje. Porque no mundo que você trabalha, que é soluções financeiras, né, a gente tem muitas empresas, muitas pessoas bem posicionadas nessa questão. E como o nosso objetivo aqui é realmente trazer essa perspectiva desse empresário que está alocado em um cenário, no caso de soluções financeiras, que tem uma concorrência muito grande. E a pergunta que eu quero te fazer é bem simples, tá? E eu acredito que vai ajudar bastante aí você que está assistindo a gente agora, que é o seguinte: como se diferenciar nesse mercado? Como ser singular, ser único, né, nesse mercado que de fato é muito competitivo? Lembrando que nós estamos conversando com um empresário, como ele já falou aqui, que tem várias camadas, né? É um cara que já teve muita bagagem, muito know-how. Então, como um empresário hoje, ele pode se diferenciar nesse mercado especificamente de soluções financeiras? Eu diria que não só no mercado de soluções financeiras, mas em qualquer mercado, quando você se aventura a se tornar um empreendedor, a todo momento você vende. E no momento que você vende, você comunica algo muito importante. E a comunicação é exatamente o propósito do que a gente está falando aqui. A imagem importa? Com certeza importa. A primeira coisa que você vende é a sua imagem, né? Obviamente, junto com isso, você tem que ter uma boa comunicação. E isso fortalece muito a sua forma de atuar. Então, com certeza, esse é o primeiro caminho. Você ter uma boa comunicação e transmitir uma boa imagem para o seu cliente. E essa boa imagem, ela é construída, na sua opinião, de forma... Porque assim, a gente está conversando, as pessoas precisam entender isso, né? Nós estamos conversando sobre o quanto um procedimento estético pode, de fato, influenciar na sua narrativa, nessa construção. E a gente vive em um mundo, inclusive ontem você participou especificamente sobre um evento, né, sobre marketing digital, onde a imagem, a construção dessa imagem, ela desempenha um papel muito importante. E o nosso grande objetivo é justamente esse: pegar casuísticas, coisas que aconteceram na tua trajetória e você conseguir embalar isso de uma forma mais, eu digo assim, mais fácil para as pessoas entenderem, né? E a grande questão é o seguinte: quando que o Joaquim Jorge olhou no espelho e decidiu que essa virada de chave teria que acontecer na vida dele, nessa vida empreendedora, nessa vida corrida de alguém que sempre está ali se movimentando, né? Em que momento que você olhou, nesse antes que vocês estão vendo aí agora, e disse o seguinte: cara, eu preciso mudar? Em que momento isso aconteceu? Ou que ocasião aconteceu? Essa pergunta é muito interessante, né? Porque em algum momento da vida, você simplesmente vai fazendo. Então você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E vocês já me acompanharam nas redes sociais do Dr. Paulo. Então vocês já viram algumas imagens minhas do antes e viram do depois. Eu acredito que a grande maioria das pessoas, às vezes, simplesmente vai fazendo e ela não se atenta aos mínimos detalhes, ao que é mais importante, ao cuidar de você. Ou seja, trabalhar o seu eu, trabalhar a sua autoestima. E chegou um momento que eu simplesmente fazia e não me importava muito com isso. Talvez eu não me olhava até. O espelho era algo que praticamente não existia dentro da minha rotina, porque o foco era trabalhar. Até que um belo dia, eu me olhei no espelho e falei: caramba, meu Deus, que loucura, como pode? E aí você percebe que na realidade já não bate mais o teu lado interior com o seu lado exterior. E foi aí que despertou a vontade de falar: cadê o Joaquim Jorge? O Joaquim Jorge externo, aonde ele está? Então, essa foi a grande conexão, essa foi a grande virada. Eu precisei passar por um choque, talvez um abrir de olhos, para poder enxergar que na realidade estava na hora de acordar.
Entendi, doutor. Que já não é Entendo. doutor, é meu amigo, né? Então, quando eu tive essa percepção que estava na hora de acordar, eu falei, peraí, dá para fazer. Então vamos buscar os profissionais que realmente podem ajudar e contribuir nessa mudança, né? E olha só, isso é muito importante que você está dizendo, porque talvez alguém vai assistir essa nossa entrevista e vai se identificar com você. Ó, o Joaquim contou a história de uma veia empreendedora que o pai dele trouxe, né, de outro continente. As dificuldades de um imigrante, a gente sabe que é muito difícil você se adaptar ao país. Ou seja, você já foi criado em um ambiente onde precisou forjar essa casca. Através, lógico, do exemplo ali do seu pai, dessa saída, né, desse êxito, de fato, dele sair da Angola e vir para o Brasil. Mas eu quero voltar um pouquinho antes para a gente entrar especificamente o momento que você achou o protocolo Hoff to Day 1, achou o Dr. Paulo Telles, para realmente te ajudar a construir. Eu quero voltar no momento que, na verdade, eu acredito que muita gente que está assistindo a gente agora talvez vai se identificar. Porque hoje eu considero que você é um cara de sucesso. Você tem os seus pais perto, você tem a sua Amém. família perto, você sempre, a sua irmã perto, a sua esposa perto. Você é um cara que eu admiro particularmente, justamente por esse... Eu sempre falo assim, ó, você é um cara vivendo num corpo de 50 e poucos anos, né? Mas numa mentalidade muito jovem. E eu quero te perguntar especificamente sobre isso. Se isso sempre foi, de fato, algo inerente à tua personalidade, ou se isso foi algo que o Joaquim descobriu depois dessa mudança. Porque eu acho que vale a pena a gente influenciar as pessoas a pensarem um pouco sobre essa questão. Em que momento o Joaquim, empresário, empreendedor, olhou naquele espelho, fez aquela viagem interna, né, que a gente fala que é o leleá, que na verdade é você buscar o seu autoconhecimento, você buscar você dentro de você. Em que momento você teve esse gatilho para despertar para isso? Dr. Paulo faz umas perguntas fortes, né? E O meu papel aqui é provocar você. E isso é importante, de fato. Porque eu gostaria de estar conversando com você, talvez que possa se identificar com o que eu também vivi. O que é importante? Essa não é uma pergunta que aconteceu há 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás, né? O Joaquim, por volta dos seus 20 anos de idade, ele já comecei a perder cabelo pro lado materno, né? Então, todo o lado da minha família materna, todos os meus tios, eles eram pessoas calvas e eu também herdei essa parte genética, né? E uma das coisas que eu gostava muito sempre foi do meu cabelo, né? Só que, tipo, o cabelo foi caindo e eu larguei mão. Não me despreocupei, aí pensei, isso tem que fazer tal coisa, vai dar muito trabalho. E talvez você possa estar exatamente pensando como eu pensei lá atrás. Só que não se preocupe com o trabalho. Eu acredito que na realidade você tem que se preocupar com o seu eu interior. E teve um dia, isso eu nem conhecia o Dr. Paulo. O Dr. Paulo nem passava pela minha cabeça. Talvez o Dr. Paulo ainda nem formado era. Com certeza ele não exercia o que ele exerce hoje na profissão, né? Há aproximadamente uns 12 anos atrás, eu fiz o meu primeiro transplante capilar, que é uma das fotos que vocês veem, e mesmo assim não ficou bom, né? Como eu era bem calvo, vocês já viram isso nas fotos, bem calvo. Eu fiz lá o meu primeiro transplante capilar, que fiquei com um nível de testa muito alto, e também naquela época eu já fiz uma blefaroplastia inferior e superior. E eu imaginei que estava tudo lindo e maravilhoso, tudo perfeito, né? Só que já um ano e pouco depois já me incomodou, foi quando começaram a lançar essa história de harmonização, talvez, né, doutor? Quando veio a história lá de injetável, tudo, isso uns 10 anos atrás. É isso aí mesmo. E o maluco aqui, sem muita base, sem muito conhecimento, correu atrás disso. Talvez você já viram uma foto minha onde eu tô totalmente deformado, né? O Dr. Paulo essa foto usa, que tá mostrando para vocês aí agora, tá? Essa foto, ela existe, incrivelmente, aproximadamente 10 anos atrás. Você fala, não, isso é mentira, esse cara é você 20 anos mais velho. Não, era eu 12 anos. Não, minto, 12 anos mais novo. E a profissional que fez, ela realmente errou a mão, né? E isso me inibiu a, no futuro, procurar um novo profissional. E para você que eventualmente já viveu isso, vem a dica. Faça, quando você for fazer, busque
profissionais que realmente vão te entregar um resultado, né? Então, quer dizer, eu passei quase 10 anos esquecendo, porque eu tinha uma memória de que aquilo, se for para fazer aquilo de novo, eu preferia não fazer. Foi o grande ponto. E um dia eu estava almoçando com um parceiro de negócio, e esse parceiro de negócio, olha como é que aconteceu essa história, doutor. Esse parceiro de negócio virou para mim e falou o seguinte: Joaquim, eu vou fazer transplante capilar. E eu, dentro de mim, eu já queria fazer de novo muito mais coisa, né? Na hora que ele falou assim, no meio da nossa reunião de almoço, ele virou assim: vou fazer transplante capilar. Eu olhei para ele e falei: eu também vou. Nesse momento que eu disse para ele: eu também vou, ali começou a nascer o Joaquim a buscar novamente a sua autoestima. Foi aí que eu, fuçando nas redes sociais, me aparece o abençoado, graças a Deus, Dr. Paulo Telles, né? E ali eu mandei a minha primeira foto para ele. E ele... Que é essa foto aí que vocês estão vendo aí, ó. Foto de avaliação. Ele educadamente falou: Joaquim, a gente consegue sim fazer algo, só que para que a gente consiga chegar no resultado, na excelência, se você conseguisse fazer outros procedimentos, realmente a gente chegaria na excelência. E assim foi feito, né? Realizei meu segundo transplante capilar, né? Com base em orientações que eu já tinha na ideia de fazer, então fiz, eu até tinha comentado isso na nossa conversa, né? E aí o doutor falou: perfeito, faça. Ele falou do meu olho, falou do meu excesso de pele. Nós vivemos um processo de transformação ao longo de 13 meses, até eu efetivamente mandar uma foto, ou seja, tinha uma foto 13 meses antes, uma foto 13 meses depois, e ainda assim teve uma dúvida. E o Dr. Paulo, talvez o Dr. Paulo não lembre dessa dúvida, né? Depois ele vai colocar essa foto. Eu tinha uma bolsa aqui debaixo do olho. E essa bolsa era uma dúvida se era procedimento, era ácido hialurônico de 10 anos atrás, ou se era tipo uma gordurinha. Uma gordura, exatamente. Tem um nome técnico que eu não lembro, não sei se o doutor vai lembrar. Não vou lembrar o nome do diagnóstico ali que foi feito, né? E aí o doutor falou assim: você precisa avaliar isso. Eu falei: uau! Ele me jogou um balde de água fria na cabeça. Falei: caramba, não é possível que eu não vou conseguir fazer o procedimento com esse homem. E eu queria fazer o procedimento. Na verdade, eu tinha certeza, pra isso, né? E incrível, eu quero dar esse testemunho para você. Porque é o seguinte, quando eu executei todos os meus procedimentos ao longo desses 13 anos, eu passei por vários profissionais. Eu decidi, vou fazer isso com esse. Aí eu passei por outro, mudei o profissional. Ou seja, a blefaroplastia que eu queria fazer com um profissional, eu fiz com outro. A plastimoplastia que eu queria fazer com um profissional, eu fiz com outro. Só que o procedimento de harmonização facial, desde a primeira vez que eu conversei com o Dr. Paulo, eu tinha certeza que seria ele. E aí eu vou esperar o Dr. Paulo me fazer a pergunta, porque mesmo depois de 13 meses, passando por vários profissionais como eu passei, e nenhum deles foi o profissional que eu tinha decidido, mesmo depois de 13 meses, eu tinha certeza que seria o Dr. Paulo. Antes dele me fazer uma pergunta, tem um assunto que eu abordei e eu pulei, eu queria voltar nesse assunto, né? Quando eu mandei a foto que eu imaginei que ele iria me falar: você tá pronto para vir? Ele falou: mas ainda tem uma bolsinha. Lembra que eu falei da bolsinha e não contei a história da bolsinha, exato, né? Exato. Então é importante eu contar a história da bolsinha para você, porque quando você quer, você vai até o final. Não desista jamais. E quando o Dr. Paulo me falou: mas Joaquim, eu ainda estou preocupado com essa bolsinha, porque a gente tem dúvida se isso é excesso de ácido. E a dúvida era: como pode ter ácido hialurônico 10, 12 anos depois, né? E eu falei: cara, isso é gordura, tô ferrado, né? E eu procurei um cirurgião, um médico especialista disso. E ele virou para mim, porque o Dr. Paulo até comentou o seguinte: talvez você vai precisar de um procedimento cirúrgico. E ele virou para mim e falou o seguinte: Joaquim, a gente não consegue fazer muita coisa nessa bolsa, porque isso vai ficar uma marca em você. Eu quase levei um balde de água fria, literalmente. Eu falei: vou voltar com o Dr. Paulo. Por que fazer com esse cara? Esse cara só vai fazer procedimento, vai resolver. E eu voltei pro Dr. Paulo e contei essa história. Eu falei: bom, eu já estava com uma negativa, mais ou menos, diante disso. E para minha grata surpresa, para minha felicidade, isso aconteceu em outubro de 2024, ou seja, 13 meses depois, porque eu falei com o Dr. Paulo em setembro de 2023. E quando eu contei essa história, ele falou: Joaquim, você está pronto, vamos marcar sua consulta, você vai para o consultório. Você não tem ideia da felicidade que foi isso. E assim foi.
Lá em novembro de 2024, Exato. eu pisei no consultório do Dr. Paulo. Isso para mim foi uma glória. Mas eu só queria dar esse adendo porque a gente passou dele, né? Olha só, pessoal, veja bem. O nosso grande objetivo dentro do HOF Tudo em Um é realmente pensar no paciente. Lógico que ninguém sobrevive de sorrisos e abraços, né? A gente pensa assim na questão financeira, mas que desde que isso não seja de fato o nosso principal motivo. O paciente, ele precisa ser o centro da atenção ali. E quando eu estava falando para o Joaquim, não era porque eu não queria atender o Joaquim, até porque 13 meses atrás, a gente já estava, não foi 13 meses assim, ele me mandou uma mensagem e sumiu. Foi 13 meses ele me contando, enviando fotos, mensagens sobre procedimentos que nós orientamos que ele fizesse ali naquele momento. E essa bolsa, eu como profissional, avaliar como eu faço essa avaliação por fotos, quando eu vi ela, eu falei, se for uma gordura, eu preciso dizer para o paciente que ele não vai obter o resultado, vamos dizer assim, mais perfeito possível. Por quê? Porque ali tem algo que no visual vai atrapalhar um pouco. Só que quando a gente chegou no consultório, então só para concluir a história da bolsa, eu identifiquei que aquela bolsa era ácido hialurônico. Exatamente que isso. tinha sido encapsulado, né, por um processo de fibrose que acontece no organismo, isso é natural. E naquela mesma sessão, nós construímos a base e nós aplicamos a hialuronidase, que é a enzima que retira ali essa bolsa. E, tá bom, Paulo, e essa sobra de pele? Aí essa sobra de pele é o que a gente fala, né? Se ela tá ali, ela vai ser preenchida, ela vai ser realocada, ela realmente vai passar por um processo de reestruturação. Mas, a gente já entrando especificamente no nosso tratamento, eu quero que você conte um pouquinho, porque eu falo muito na internet sobre o HOF Tudo em Um, o grande diferencial que esse protocolo tem. A gente não cobra por ml, a gente não cobra por sessão. E você, como paciente, pôde provar essa narrativa que de fato não é uma falácia. Isso faz parte realmente daquilo que acontece na nossa clínica. E eu quero te perguntar, na verdade, algo muito importante, e isso é importante para mim como profissional. Em que momento você definiu que o HOF Tudo em Um seria o tratamento que iria de fato gerenciar, cuidar de você? Em que momento que você olhou e falou o seguinte, isso aqui é diferente e por ser diferente eu quero me oportunizar a fazer e a ter? E já emendando uma segunda pergunta hoje como empresário, como pai, né, um paizão, um cara sensacional que você é, diz pra mim, isso agora é até emotivo agora, tá? Diz pra mim, de fato, o que o HOF Tudo em Um representa para você como paciente? Eu acho que essas duas perguntas, como você conheceu, em que momento você decidiu ter o HOF Tudo em Um e o que o HOF Tudo em Um representa para você quanto paciente. Eu sei o que representa para mim, eu sei o que ele faz na vida das pessoas, mas o que representa para você como paciente? Vamos começar pela primeira pergunta, né, que o Dr. Paulo fez. Carinhosamente, a gente já tem uma irmandade, essa é uma realidade, né? Então aqui a gente não está mais entre doutor e paciente, e sim num conceito de irmandade. E não é comigo, isso é cada paciente que entra no consultório do Dr. Paulo, né? Porque esse homem tem um dom que é divino, ele tem um coração enorme. Então, se você um dia tiver a oportunidade, eu gostaria muito que você tivesse essa oportunidade de conhecê-lo, não só como profissional, mas também como pessoa, você vai amar esse cara, tá? Mas assim, por que o Joaquim mesmo, depois de 13 meses, ainda assim quis fazer o procedimento com o Dr. Paulo? É muito simples, e eu vou te responder isso com a maior tranquilidade possível. Eu nunca tive dúvida que a pessoa que ia fazer o procedimento no meu rosto era o Dr. Paulo. E mesmo ao longo desse tempo de espera, a minha mente já me visualizava, não sei se o doutor lembra disso, que quando ele me entregou o resultado, eu falei, incrivelmente eu já me visualizava dessa forma. E até um pouco, assim, ele me entregou até um pouco melhor, mas eu já conseguia me visualizar. Mas aqui entra o grande ponto para você. Eu, como empresário e empreendedor, quando levo alguma proposta para o meu cliente, eu sei o que eu estou entregando para ele. Então, a proposta que ele quer em relação a qualquer tipo de solução financeira, ele sabe qual é o valor final que ele vai pagar. Esse foi o grande ponto. Quando o Dr. Paulo me apresentou, Joaquim, o valor para a gente fazer o HOF Tudo em Um
custa X, eu já sabia que ele ia me entregar o melhor resultado por um valor Y. E dentro deste mercado, quando você atua dentro dos MLs, aí entra o diferencial. Aquele profissional que está do outro lado, provavelmente ele vai te falar, vai te passar. Não estou dizendo que isso é a regra, mas a grande maioria ele vai te passar um orçamento onde ele vai trabalhar com o volume mínimo necessário de mls, e o Dr. Paulo tem toda uma técnica, não é só ácido hialurônico. Ele trabalha, ele tem uma técnica que é dele. E isso faz o diferencial dentro do Hoff Tudo em Um. Né? Então, quando você vai até um profissional, ele vira para você, bom, a gente vai gastar 5, 10 ml de ácido hialurônico e vai custar XYZ. Só que, quando chega lá, na realidade, não era 5 ou 10, provavelmente era 15 ou 20. Ou esse profissional vai virar para você e vai falar que vai precisar gastar mais e você vai ter que pagar mais, ou esse profissional não vai falar nada, você também não vai saber, e você vai ficar com um resultado que não é o resultado como deveria ser. Então, quando o Dr. Paulo me disse, Joaquim, o resto é comigo, o valor custa X, e acredite, não é tão caro assim, tá bom? Pode ir. Até nisso ele é bom. E acredite. Então, assim, para mim estava claro, eu já sabia o que eu ia ter que pagar e quanto e o que ele ia me entregar. E isso eu trago para o meu exemplo do meu dia a dia profissional. Então, essa, com certeza, e óbvio, você vai falar, então, isso está atrelado ao valor da entrega e ao valor do preço? Sim, mas também estava atrelado à excelência, à qualidade do serviço dele. Mas você vai falar assim, porra, como é que você sabe isso? Gente, é só você olhar as redes sociais desse homem, né? E aí, quando você olha as redes sociais desse homem, você fala, tá ali, ele faz mágica, ele faz milagre, ele entrega um monte de coisa, então tá tudo certo, vamos embora e vamos ser felizes, né? Legal, olha isso. E olha aqui ó, o que eu sempre falo para vocês, tá? Acho que o intuito do procedimento estético é justamente esse, porque é um casamento, né? Por exemplo, dentro do Hoff Tudo em Um a gente tem etapas, né? Que são 3 etapas ali onde o paciente volta, vai fazendo esses ajustes. E eu sempre falo, Joaquim, eu dou exemplo, eu falo assim, ó, eu sou o pedreiro que vai na tua casa, instala a cerâmica, depois volta 2 vezes para perguntar se você gostou. Esse é a forma visual que eu consigo enxergar. Dificilmente você vai ter um profissional que faz isso, que ele instale ali alguma coisa e ele... Oi, tudo bem? Como é que tá? Ficou bom? Não ficou? Dificilmente você vai ter esse profissional que presta esse tipo de serviço. E o nosso grande objetivo é justamente esse, tá? Fazer uma entrega que a gente fala que é o over-delivery, né? Que é entregar mais do que foi pago para fazer. E eu acho que esse conceito, se a gente aplica em todas as áreas da nossa vida, no nosso casamento, na nossa relação profissional, na nossa relação paciente, eu acho que o paciente consegue reconhecer isso. E agora você vai me falar sobre a segunda questão que eu te falei aqui, que especificamente é o que o Hoff Tudo em Um representa para o Joaquim, tá? Como paciente do Hoff Tudo em Um, já está no primeiro ano de manutenção, ou seja, a segunda vez que você realiza esse tratamento, e desde a primeira sessão sabe que existe uma manutenção a ser feita, até a gente estabilizar esse resultado, que eu acredito que a gente já esteja muito perto disso, frente às vezes que eu já te vi até fora do consultório, como nas palestras que eu já levei o Joaquim, eu pude perceber que o rosto dele tem se mantido ali naquela estrutura. Então, hoje no teu dia a dia, na tua relação amorosa, na tua relação de irmão, na tua relação de filho, na tua relação de empresário, o que o Hoff Tudo em Um representa para você? Eu posso definir isso numa única palavra. Você já nasceu um dia. Eu já nasci. Alguns anos atrás, 50 e poucos anos atrás. Talvez se você já passou por alguns sustos, e aí dentro desses sustos você usa uma palavra, que é renascimento. O que o Hoff Tudo em Um representa para mim é exatamente isso, é o renascimento de um homem que tinha tecnicamente morrido exteriormente, mas internamente sempre esteve vivo. Então, Forte. É isso que representa. E para você que também viveu ou vive exatamente isso e busca renascer, a solução tá fácil. Dr. Paulo Telles. Aí você pergunta, pá, Joaquim, mas isso foi só com você? Não. Na realidade, isso é com todos os clientes que passam na clínica do Dr. Paulo. É visível. Você olha a felicidade e a alegria de cada um que ele transforma a vida dessas pessoas. Ele traz a sua autoestima de volta, né? Aí você fala, e no seu meio a meio, no seu dia a dia,
Como é que isso trouxe? Todos os meus parceiros de negócio, todas as pessoas com que eu convivo antes e pós-procedimento, falam que cada ano que passa, ao invés de eu envelhecer, eu fico sempre mais novo. Precisa. O teu contexto tá te dizendo isso, né? Então, assim, eu acredito que não existe felicidade maior numa pessoa do que ela poder se olhar internamente e se olhar externamente e falar, agora as coisas estão casando, estão batendo, né? Joaquim, o nosso talk show tem esse tema, imagem importa. Que conselho você quer deixar para o homem, né? Um homem que está vivendo nessa fase de 50 anos de idade, 50 a mais que a gente fala, é um cara que trabalha muito, que se doa pelas pessoas, um cara que ao mundo externo é um cara que todo mundo abraça, todo mundo entende que ele é um cara, um porto seguro, mas dentro de si tem uns incômodos, né? Que é aquilo que a gente já conversou durante esse talk show. Que conselho você pode deixar para esse empresário que cuida de todo mundo e muitas vezes esquece de cuidar dele? Para a gente finalizar essa conversa de hoje, fala para mim, que conselho esse empresário pode ter de um cara de sucesso como você em todas as áreas? Essa pergunta é forte, né? Porque assim, às vezes você faz de tudo para todos, só que você esquece de fazer para você mesmo. Então assim, quando você começar a olhar para você mesmo, uma hora você tem que despertar, e eu espero que isso aconteça o mais rápido possível, também busque fazer para você. Faça para todas as pessoas. Você tem um propósito, né? Todos nós temos um propósito. Mas o principal propósito, com certeza, é primeiro você. Então, você, meu amigo, não tenha dúvida, busque este seu propósito. Defina isso, corra atrás, se ame, se valorize, busque a sua autoestima e faça com que o seu interior e o seu exterior conversem na maior harmonia possível. Eu acredito que essa é, com certeza, o melhor caminho para fazer com que você se sinta pleno. E a plenitude, com certeza, é o melhor lugar e é a melhor solução. Chegamos basicamente ao final dessa entrevista. Eu falo para você, a gente começou muito bem, tá? É por isso que você foi escolhido para ser o primeiro cara, porque eu sabia que você ia trazer essa energia, essa vitalidade de alguém que transformou o 360, né, da vida. E para você que está nos assistindo agora, eu vou até falar nessa câmera mais aberta para pegar todo mundo aqui. Eu sou muito grato, Joaquim, tá? Pela pessoa que você é, pelo cara sensacional que você é, pela forma na qual você consegue externar. Eu falo assim, ó, sorte do profissional que tenha no seu consultório um paciente igual você. Então, muito obrigado, tá, por todo o carinho que você tem por mim, pela doutora Mariana, pela minha esposa Jaine, por toda a equipe, né, do Hoff Tudo em Um. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e responder para as pessoas o porquê que para o empresário a imagem importa. E eu quero encerrar essa entrevista, na verdade, antes de você falar suas últimas palavras, falando uma palavra, na verdade uma frase ou um texto que o Dr. Lai Ribeiro, ele escreveu no seu livro, que o sucesso não ocorre por acaso. Ele diz basicamente o seguinte: você tem a tua autoimagem e você tem a tua autoestima. E o ativo mais importante disso tudo é como você se vê e como você se sente. Ou seja, o teu trabalho, tudo que você faz em volta disso, a coisa mais importante ainda permanece sendo você. Porque uma vez que você cuida de você, você está bem para cuidar de qualquer coisa e de qualquer pessoa. Então, muito obrigado por vocês assistirem esse episódio até o final. Muito obrigado mais uma vez, Joaquim, Naná, ao pessoal aqui do estúdio. Muito obrigado a todos vocês. E Joaquim, para encerrar, vamos encerrar com as suas palavras. Para mim é uma felicidade enorme estar participando desse evento hoje, poder falar da transformação que eu vivi, poder falar do profissional amigo Dr. Paulo Telles, de poder te indicar este profissional para poder fazer na sua vida o que ele fez na minha vida. Mas agora eu quero conversar com você, homem, mulher, jovem, adulto, com mais idade, com menos idade, empreendedor, CLT, empresário, não empresário, independentemente de qual é a sua situação. Se você busca algo mais, eu vejo trabalhos do Dr. Paulo em profissionais que às vezes têm falta de queixo, têm problema de mandíbula, pessoas jovens e que fazem isso porque não se sentem bem.
Então, o meu recado para você é, independentemente, a gente está num foco aqui de empresário, né? Mas assim, mesmo que você não seja, eu quero te dar o conselho, faça por você. Busque aquilo que está dentro do seu coração e transforme isso em matéria, se materialize, externe isso, não deixe guardado dentro de você. Essa é minhas palavras finais para qualquer pessoa que está vendo esse talk show, né? Você pode estar perguntando, mas eu tô com medo de mandar mensagem. Não tenha medo. Eu vou confessar uma coisa para vocês, eu quase não mandei mensagem pro Dr. Paulo, porque eu tinha um receio de que eu não ia dar conta de pagar. Mande, você vai se surpreender. Valor percebido, pessoal, é isso aí. Então, para você que está assistindo esse talk show, muito obrigado. Acompanhe os próximos episódios, porque aqui nós entendemos que imagem importa.